Essa linda historinha se chama Saudade, um conto para 7 dias, escrita por Cláudio Rochman, ilustrado por João Vaz de Carvalho. Algumas palavras são difíceis de definir, principalmente aquelas que são fáceis de sentir. Como explicar, por exemplo, a saudade, palavra que nem mesmo existe em muitas línguas? É o que vai tentar fazer o rei desta história, o mais sábio que já habitou a terra. Primeiro dia, segunda-feira. A lua. A segunda-feira é dedicada à lua. Por isso, em espanhol, ela é chamada lunes. Num país muito distante, vivia o rei mais sábio que já habitou a terra. Ele sabia falar todas as línguas, todas mesmo: persa, italiano, mandarim, guarani e ídish, finlandês. Era um dicionário vivo. Sabia o significado de todas as palavras. Todas as segundas-feiras ele lançava um desafio. Qualquer pessoa podia se inscrever e aquela que fosse selecionada podia perguntar ao rei o que quisesse. E ele, é claro, para tudo tinha uma resposta. Na segunda-feira, em que começa este conto, era a vez de um homem, um tal Fernando. Fernando vinha de uma cidade onde as calçadas têm desenhos em preto e branco que, à medida que o dia avança, vão mudando de forma. Fernando entrou com o seu terninho, a sua gravatinha, o seu bigodinho e os seus óculos pequeninos. Da sua pastinha, tirou um caderno onde estavam anotadas as suas dúvidas e perguntas. O rei comia batatas fritas e esperava tranquilo. O homem suspirou e, quase a meia voz, perguntou: Excelentíssima Excelência, queria saber o que é a saudade. Saudade? Saudade. Não sei. Todos os súditos da corte ficaram boquiabertos. Pela primeira vez na sua longa vida, o rei tinha ficado sem palavras. Olhe, volte daqui a 6 dias, a esta mesma hora, e terei uma resposta. Nessa noite, o rei não conseguiu dormir. Sentou-se na cama e ficou olhando para a lua pela janela enquanto pensava e repensava. Como em toda a noite não lhe veio a resposta à cabeça, decidiu que no dia seguinte convocaria uma reunião com todos os seus assessores. Segundo dia, terça-feira, Marte. A terça-feira é dedicada ao planeta Marte. Por isso, em francês, ela é chamada Mardi. O rei levantou-se com a cabeça na Lua, ou em Marte. Deu ordem para que a reunião dos assessores começasse às 3 da tarde e foi para a biblioteca. Tinha tantos livros que nem sabia por onde começar. Procurou no dicionário de espanhol e nada. No de inglês, ainda menos. No de francês não havia nenhum S ao lado de um A seguido de um U. Depois de virar e virar páginas e mais páginas, e de ter vontade de comer um romance, tal era a fome que tinha, porque já era quase meio-dia, encontrou o dicionário de português. Na letra S, amontoadas as letras umas atrás das outras, estava a tão procurada a palavra saudade. E sabe qual era a definição para saudade? Saudade! Como é que
podem definir uma palavra com a mesma palavra. Assim ninguém vai saber o que ela significa. Vejam só, gritava o rei. Eu quero saber o que é um cão e o dicionário diz que um cão é um cão. Assim não vale, é trapaça, é uma armadilha. Não brinco mais. Vou almoçar e às 3 da tarde vou consultar os meus assessores. Às 3 em ponto, estavam todos reunidos, do mais alto ao mais baixinho, do mais careca ao mais gordinho. Que um de vocês me diga o que é a saudade, disse o rei, deixando todos os assessores petrificados como estátuas. Ninguém me vai responder? Vocês têm 24 horas para descobrir, senão vão enlouquecer. O rei estava mesmo dizendo a verdade. Não suportava não saber a resposta. Sentia que o mundo caía em cima de si e, sobretudo, morreria de vergonha quando voltasse a ver aquele homem da pergunta difícil. Os assessores não tardaram a desaparecer da sala. O rei retirou-se para seus aposentos, que é para onde se retiram os reis quando estão preocupados e não querem ir para o exílio. 3º dia, quarta-feira. Mercúrio. A quarta-feira é dedicada ao planeta Mercúrio. Por isso, em italiano, ela é chamada Mercoledì. Na manhã do dia seguinte, os assessores começaram a investigar no céu, no mar e na terra, o que era a saudade. Consultaram astrólogos e relojoeiros, mendigos e padeiros, feiticeiros e fisioterapeutas. Muitos sabiam o que era a saudade, mas nenhum deles conseguia descrevê-la com palavras. Até que um marinheiro experiente em grandes viagens e descobrimentos disse o que eles deviam fazer para que o rei sentisse a saudade. No final da tarde, depois de um desses dias para esquecer, desses de que se costuma dizer: hoje eu não devia ter me levantado da cama, o rei reuniu-se com seus assessores. Estavam todos com cara de não fui eu, sabendo que se não conseguissem ajudá-lo, ele ia armar uma grande confusão. Então, perguntou o rei, quem é que já sabe o que é a saudade? Um deles, aquele que tinha sido escolhido por todos para dar a resposta, disse: não sabemos definir o que é, mas podemos fazer com que sinta a saudade. Ah, sim, disse o rei. Como vão fazer para que eu sinta a saudade? Tem que partir agora mesmo e fazer uma viagem de um dia inteiro. Só pode voltar amanhã, a esta mesma hora. Vou perder um dia fora do palácio. E vocês garantem-me que ao regressar terei a resposta? Ficaram todos mudos. Ninguém queria assegurar nada, mas todos tinham vontade de tentar. O rei também. Foi assim que se despediu da esposa com um beijo na boca, dos filhos com um beijo na testa, do cão com um beijo no focinho e saiu pela mesma porta por onde no dia anterior tinha entrado o homem da pergunta difícil. Fazia muito frio e com a pressa o rei saiu pouco agasalhado. Não tardou muito a aparecer o primeiro espirro. O segundo fez com que ele se desse conta de que sua garganta doía. Começou a sentir o corpo quente e procurou uma árvore para se sentar e descansar. Passou a noite olhando para o céu,
gritando de frio. Acreditou ver entre todas as estrelas o planeta Mercúrio e pensou que Mercúrio era também o nome de um metal líquido muito interessante, que ao ser aquecido aumentava de volume. Por isso, utilizavam-no dentro de um tubinho de vidro para medir a temperatura das crianças e dos adultos quando se pensava que estavam com febre. Febre! É isso! É isso que eu sinto! Então, isso é que é saudade! Adormeceu pensando nisso e ninguém nunca soube o que ele sonhou naquela noite. Quarto dia, quinta-feira, Júpiter. A quinta-feira é dedicada ao planeta Júpiter. Por isso, em romeno, ela é chamada Joi. Estava tão contente com a sua descoberta que decidiu voltar antes da hora combinada. Como não queria encontrar muita gente, fez alguns desvios pelo caminho. Sempre que o viam fora do palácio, todos lhe pediam autógrafo, e ele sempre se perguntava: para que eles querem o meu autógrafo? Mas como não gostava de ser antipático, assinava e voltava a assinar. Agora não queria saber de mais assinaturas, por isso escolheu o caminho mais solitário para voltar. Aquela hora, ninguém estava à sua espera no palácio. Quando viram chegar, levantou-se um tremendo alvoroço. Ficaram todos preocupados e pensaram: se voltou antes é porque alguma coisa aconteceu. Febre! Gritava o rei. As enfermeiras reais desesperadas abriam os armários à procura do xarope com sabor de mel e canela. Os criados molhavam paninhos para pôr na cabeça do rei. E a esposa ordenava que preparassem imediatamente um banho de imersão, nem muito quente, nem muito frio. O rei não queria saber de nada. Pediu a todos que ficassem quietos e proclamou: a saudade é uma febre. O assessor mais rápido, que era também o mais baixinho, correu à procura de Fernando, o homem que tinha feito a pergunta difícil. 5 minutos depois, ele já estava no palácio com seu caderninho, ansioso para saber a resposta do rei. A saudade é uma febre, determinou o rei com segurança. Não, disse Fernando em bom português. Às vezes, quando se sente saudade, podemos ter febre, mas a saudade não é uma febre. Mas então o senhor sabe o que é a saudade? Irritou-se o rei. Acho que sim, disse Fernando e deu meia volta como se fosse sair. Mas logo se deteve, deu meia volta no sentido contrário e já estava de novo na frente do rei para lhe dizer: mas se eu lhe disser, este conto perde a graça. E foi-se embora. Por Júpiter! Exclamou o rei. Ele usava essa expressão sempre que alguma coisa o preocupava. Ele não acreditava no deus Júpiter, que era um deus dos romanos, mas gostava de utilizar a expressão, da mesma forma que quando descobria alguma coisa gritava Eureka! Que era o que gostaria de poder dizer naquele momento. Por Júpiter! Gritou o rei, que sabia quase tudo. Tenho de encontrar a resposta. Essas foram as últimas palavras que disse naquele dia. E deitou-se, cansado, com um paninho na cabeça para ver se a febre baixava. Quinto dia, sexta-feira. Vênus. A sexta-feira é dedicada ao planeta Vênus. Por isso, em catalão, ela é chamada Divendres. O rei gostava das sextas-feiras. Dizia que eram dias especiais, pois o planeta Vênus é o que mais brilha depois do Sol e da Lua. Para esse dia, não programara nenhuma atividade. Nem havia conselho de assessores. E como Vênus era também o nome de uma deusa muito bela e era mãe de Cupido, o deus das flechas de amor, foi passear com sua esposa para recordar o passado e inventar desejos para o futuro.
Mas nesse dia, contou à esposa o que mais o preocupava no presente. Meu amor, você que acerta sempre em cheio com as suas respostas, você tem que me ajudar. Vou tentar, disse a rainha, mas não prometo nada. Você sabe que eu não gosto de promessas. A rainha saiu do palácio à procura do tal homenzinho. Se ele sabia a resposta para a pergunta que ele mesmo fizera, tinha de ajudá-la. Encontrou Fernando num café, escrevendo enquanto falava sozinho. Todas as cartas de amor são ridículas. A rainha observava-o de longe e surpreendeu-se quando Fernando se levantou e respondeu a si mesmo sentado em outra cadeira. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Depois de passar por todas as cadeiras e em cada uma dizer uma frase, uma mais bonita do que a outra, ele continuou a escrever. Desculpe, disse a rainha. Posso? Não. Não posso me sentar? Sim, pode. Então por que me disse que não? Pensei que estava perguntando se podia levar a cadeira. Na cidade onde vivo, essa é a pergunta que normalmente se faz quando alguém se aproxima da mesa de um desconhecido. Às vezes, minha senhora, temos respostas automáticas. Por falar em respostas, posso lhe fazer uma pergunta? Disse a rainha. E já sabemos o que ela perguntou. Fernando não deu a resposta, mas deu-lhe boas ideias. Ao voltar ao palácio, a esposa do rei reuniu os seus filhos e os assessores e, em conjunto, pensaram num plano para o dia seguinte. Sexto dia, sábado, Saturno. O sábado é dedicado ao planeta Saturno. Por isso, em holandês, ele é chamado Zaterdag. Quando o rei acordou, teve uma sensação estranha. Não ouvia o barulho que todos os dias vinha da cozinha. Reinava um silêncio que em nada se parecia com o alvoroço de todos os sábados. Sábado, pensou. Faltam 2 dias para encontrar a resposta. Sábado, pensou. Sábado é o dia em que mais gente anda à minha volta, como se fossem os anéis de Saturno. Mas hoje não havia ninguém. Levantou-se da cama e nenhum criado veio vesti-lo, como acontecia todos os dias. Abriu a porta do quarto e a rainha não estava dando ordens pelo corredor. Dos filhos, nem rastro. Ninguém na sala, ninguém na cozinha. Sonolento, preparou seu café da manhã. Sábado era dia de ovos mexidos e suco de laranja espremido na hora. Sentou-se sozinho na grande mesa que todos os dias partilhava com a sua família e pensou: que estranho! Onde terão se metido? Devem estar me pregando uma peça. O melhor é fingir que nada está acontecendo. Saiu para o jardim, nem um pio. Caminhou em volta da fonte para ver se ela se iluminava e nada. Também foi ele que preparou o almoço sozinho e sozinho comeu. E enquanto comia, fez o gesto que sempre fazia para acariciar o seu cão. Foi então que sentiu um calafrio, que é um pouco de calor e frio no corpo ao mesmo tempo. Olhou para debaixo da mesa para ver se o cão estava e nada. Ficou desesperado e não sabia por quê. Se estavam lhe pregando uma peça, era normal que também tivessem levado o cão. Ainda assim, não pôde evitar que algumas lágrimas escapassem. Nesse momento, Fernando, o homem da pergunta difícil, espreitou pela janela. Não diga nada, disse o rei. É melhor que não diga nada. O rei tinha percebido.
o que era a saudade, ainda que nesse dia não pudesse defini-la com palavras. Ao entardecer, quando todos voltaram, o rei os abraçou. Nesse sábado, algo havia mudado no palácio. 7º dia, domingo. O domingo é dedicado ao sol, por isso, em inglês, ele é chamado Sunday. O domingo amanheceu cheio de sol. O rei estava muito bem disposto. Quase tinha esquecido que nesse dia o povo inteiro estaria à espera da sua resposta à pergunta difícil. Para ele, que já sentira a saudade, as definições não faziam mais sentido. Mas o povo, como sempre, queria saber o que havia de novo. À hora combinada, o rei apareceu na varanda e decretou: de hoje em diante vou aceitar que há palavras que não têm definição, que se sentem ou não se sentem e ponto final. Saudade era a primeira delas. A partir desse dia, o rei convidou todos os homens e mulheres a inventarem palavras para traduzir sentimentos que não estivessem nos dicionários. E foi assim que as segundas-feiras passaram-se a abrir as portas do palácio para que todos criassem novas palavras para velhos ou novos sentimentos. Pois, felizmente, há muita coisa que não se pode explicar assim tão facilmente. E aí, gostaram dessa história? Eu acho ela muito lindinha. Como vocês puderam perceber, eu não usei somente as ilustrações que havia no livro. Eu misturei com algumas imagens da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!